verso 17, aqui. Agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Quem são os inocentes? Aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você é inocente. Muito fácil enganar você. Aí Paulo continua: mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, à igreja em Roma, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Gaio os saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto. Aqui é o nome, não é o lugar, tá? O Quarto. Lhes enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas, o Evangelho. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram no passado, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. Ache a playlist para mim da carta da exposição aos Romanos, está no canal do YouTube. Playlist, carta aos Romanos. Projeta para mim, eu quero mostrar para você todas as pregações que já foram feitas aqui nessa igreja, por esse que vos fala, expondo a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo. Aqui nessa igreja, você só não aprende Bíblia se você não quiser, se for preguiçosão mesmo, tá? Até se você não souber ler essa série de mensagens, você pode assistir e aprender a carta de Paulo aos Romanos. Então, só não aprende quem não quer. E é justamente a aprendizagem, o conhecimento da palavra de Deus, que vai te livrar das astutas ciladas de Satanás. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que se diz igreja, ou pastor, ou fé, é realmente o que deveria ser. Então é sua responsabilidade buscar conhecer a palavra de Deus. Aqui são algumas séries de mensagens, tá? Do canal da igreja. Eu quero que você abra ali, sempre foi o Evangelho. Não seria, mas pode travar e baixar a tela. Ali estão todas as pregações, ó. Desde o versículo 1 até o último versículo que nós lemos aqui. Tem mais de 40 sermões pregados em aproximadamente 3 anos. Ali o sermão 32, 37, 38, 39, 40, 41, vamos lá, quase 50, 49, 48. Esse sermão é o sermão 49 da exposição de Paulo aos Romanos. É um trabalho que exige muito esforço, expor uma carta completa. Então são quase 3 anos, não é brincadeira, é coisa séria. E se você não acompanhou, e se você acompanhou já esqueceu também, assista, está lá no canal da sua igreja, para você poder aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Então a gente vai concluir essa carta, deveria ser uma festa hoje à noite, ter 3.000 pessoas aqui, né, porque é realmente um privilégio para mim como pastor e para nós como igreja expormos versículo por versículo toda uma carta, e principalmente a carta de Paulo aos Romanos.
O tema que eu quero falar nessa noite com você é esse: Satanás será esmagado. Então pode fechar, obrigado, coloque os slides. Mandei, está na comunicação. Será que não? Então é o diabo que está incomodando, olha só. Eu vou pregar justamente sobre ele. Não é fácil. Tá, vamos ver como é que eu vou achar aqui agora. Para onde que eu mandei, se eu não mandei para a comunicação, né? Deixa eu ver para onde que eu mandei. Amor, me auxilia aqui, amor. Eu deveria ter mandado para a comunicação. Dá uma olhada aí se eu mandei para a comunicação, de repente não foi. Senão, vocês vão me ouvindo aí sem os pontos, sem os slides. Muito bem. O tema é: Satanás será esmagado. Com base no versículo que nós lemos, o versículo de número, deixa eu ver onde é que ele diz aqui, versículo 20. Com base no versículo 20, que está dito, olhe para mim, por favor, dobre a sua atenção, olhe para mim, não olhe, só olhe para a Bíblia e para mim aqui, para a Bíblia e para mim, tá? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os seus pés. Essa é uma promessa que Deus fez através do apóstolo Paulo, dizendo que um dia o diabo seria vencido. Um dia o diabo seria totalmente vencido. Lá na cruz ele foi vencido por Cristo. Cristo, como eu preguei pela manhã, a morte dele na cruz nos trouxe redenção. Venceu o pecado, venceu a morte, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Porém, a plenitude dessa vitória ainda não foi aplicada em todo o cosmo. Ou seja, o diabo ainda age nesse mundo e ainda tem autoridade nesse mundo. A Bíblia chama ele de o Deus desse século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não ouçam, ou melhor, até podem ouvir, mas não entendam a pregação do Evangelho. E muitas pessoas sentadas nesses bancos, talvez até você que está me ouvindo, que frequenta a igreja há muitos anos, mas ainda não entendeu o Evangelho. Talvez você que está me assistindo aí da sua casa, que acompanha e acha lindos os louvores, aqui a banda, coisa maravilhosa, que lindos batismos, você até chora, mas você ainda não entendeu o Evangelho. E se você não entender o Evangelho, não haverá salvação. E o diabo, ele tem uma atuação na nossa mente, no mundo espiritual, ele atinge a nossa mente com o seu engano, os seus dardos inflamados, como a Bíblia diz, nos fazendo não compreender o Evangelho. Fazendo com que ouçamos a pregação, mas não compreendamos a pregação do Evangelho. Eu imagino que, de alguma forma, esse tema deve ter chamado a sua atenção. Satanás será esmagado. E nós não podemos ignorar a atuação do diabo. Ele sim um dia será esmagado, ele sim um dia será vencido. Essa expressão será esmagado significa que ele será completamente vencido, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e ele nunca mais atormentará a humanidade e principalmente o povo de Deus. E na guerra espiritual, essa guerra que nós vivemos, essa guerra espiritual, uma das maiores armas de Satanás é a sua ignorância, é a minha ignorância. O que é ser ignorante? É desconhecer o inimigo, é desconhecer como as coisas acontecem no mundo, e como o mundo é influenciado pelo próprio mundo espiritual. Então o diabo, ele usa a ignorância. As pessoas, elas ouvem falar de Deus e elas acham que só porque alguém falou de Deus, isso é bom. O diabo usa Deus como isca, usa Jesus como isca, usa expressões religiosas como isca para atrair as pessoas. Ele confunde. Ele faz uma salada, uma batida. E as pessoas acham que estão seguras. O diabo, ele não está preocupado se você acredita na existência dele ou não. Tem pessoas que acreditam na existência de Satanás de tal forma que servem a Satanás. E hoje nós vemos muitas pessoas declarando isso abertamente, que servem a Satanás. E tem aqueles que não creem na existência do diabo, esse também serve o diabo, mesmo sem crer nele.
E aqueles que creem em Jesus e sabem da atuação de Satanás no mundo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus, eles sofrem ataques e retaliações de Satanás. E quanto mais eles conhecem de Deus e vivem aquilo que eles conhecem, mais eles são protegidos por Deus contra os ataques de Satanás. Satanás é chamado de dragão, serpente, diabo, enganador, acusador, tentador, pai da mentira, assassino, ladrão, inimigo, aquele que ruge como leão, aquele que peneira como trigo, aquele que busca alguém para tragar, para devorar. Você acha que esses nomes, esses adjetivos, porque são adjetivos também, que foram dados a Satanás aqui, que a Bíblia dá a Satanás, descreve alguém perigoso, sim ou não? Sim ou não? Um assassino é perigoso? Um dragão é perigoso? Um enganador é perigoso? Alguém que ruge como um leão é perigoso? Então, nós precisamos conhecer os seus ardis. Nós precisamos conhecer como ele age. E eu vou estar ensinando isso nos próximos cultos, na sequência. Agora, especificamente, vamos focar nesses versículos que nós lemos aqui, mas fica essa orientação por introdução para você. Na conclusão dessa carta, Paulo mostra discretamente que é o inimigo da igreja. Quem é o inimigo da igreja? Que é Satanás. Como ele age e como será o seu fim. Denise, no meu notebook está lá. Se você for lá, você consegue, tá? Nós vamos analisar esses 10 versículos que nós lemos aqui e dividir a mensagem, então, em alguns pontos para você poder entender melhor. Até aqui tudo bem? Amém? Cuidado com a divisão. Versículos 17 e 18. Quem é que promove divisão no reino de Deus? Quem é que promove divisão no lar? Quem é que promove divisão no casamento? Quem? O diabo. O diabo, ele rola no chão de alegria quando uma igreja se divide, quando uma família se divide, quando amigos se separam, quando o pai se separa do filho, quando um não tem mais relacionamento com o outro. O diabo, quando a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o ladrão é Satanás. Ele tem prazer em dividir e destruir. Tem muitas famílias que estão achando que estão tomando a melhor decisão para suas vidas, se separando, mas não sabem que estão sendo ou fazendo a vontade de Satanás, desistindo, abandonando, jogando a toalha. O diabo existe e ele é expert em causar divisão. Duas visões é divisão. Quando um lar tem duas visões, isso é divisão. Quando uma igreja tem duas visões, isso é divisão. Divisão é isso, é duas visões. São duas visões, um indo para cada lado. Paulo sempre combateu aqueles que perturbavam a fé. Está escrito no versículo 17, a parte A do versículo 17. Olha na sua Bíblia. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Hoje, nunca se viu tanta perturbação no que diz respeito ao Evangelho, porque parece que a coisa está indo muito bem, que a igreja está avançando, cada vez mais igreja, cada vez mais cristãos. Não é bem assim. A maior parte, infelizmente, a maior parte daqueles que se dizem cristãos no Brasil, eles não são, eles são apenas religiosos. Eles estão buscando a Deus para ficarem ricos, eles querem prosperidade, eles querem uma cura física, eles querem a solução de um relacionamento, e muitos quando recebem, vão embora e não voltam nunca mais. Então o fato de você ter uma igreja cheia, não quer dizer muita coisa. Você, família, estar próspera, com muito dinheiro, cheio de saúde, também não quer dizer muita coisa.
Porque tem muita família que está sendo destruída na prosperidade do dinheiro e no conforto da saúde. Que estão se separando, que estão abandonando um ao outro. O que vai definir se há unidade onde você está é se vocês estão focados na vontade de Deus. O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer para a minha família, para a minha igreja? Nós não devemos flertar com o que destoa daquilo que está escrito na Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina. Nós devemos procurar conhecer a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. A parte B do versículo 17 diz assim: ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Paulo está dizendo, tem gente aí passando na igreja de Roma e passando nas igrejas, ensinando coisas contrárias daquilo que vocês aprenderam. Então examinem, fique com o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Paulo vai dizer assim, fique longe deles, desses que destoam da verdade, desses que não se submetem a Cristo. Irmãos, nós vivemos dias de confusão, de divisão, de ataques sutis contra a verdade. São sutis, são ataques sutis, não são coisas grandes, alarmantes, mas são sutis. E nós não tropeçamos nas grandes pedras, mas nas pequenas pedras. As grandes nós desviamos. A igreja cristã, desde o primeiro século, aqui quando Paulo escreveu essa carta, foi alvo de falsos mestres, doutrinas distorcidas e tentativas de fragmentação, de divisão. Esse mês eu ainda vou trazer uma mensagem aqui sobre os falsos profetas. Eu quero orientar a igreja sobre os falsos profetas. O que é um falso profeta? O que é um falso pregador, o que é uma falsa igreja? Pastor, mas a gente não pode julgar. Podemos sim, a Bíblia diz que devemos julgar segundo a reta justiça. Nós não devemos fazer julgamentos hipócritas. O que é o julgamento hipócrita? É você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Isso é julgamento hipócrita. Agora, o julgamento segundo a reta verdade, nós devemos fazer. E devemos conhecer as Escrituras para então julgarmos segundo a reta verdade, a reta justiça. Por isso eu quero falar sobre esse assunto, nesse mês ainda, sobre cuidado com os falsos profetas. Pessoas que estão na internet prometendo aí paz, prosperidade, e que você vai ser isso, ou que vai ser aquilo, ou que vai dar tudo certo na sua vida, e se não der, você está pronto para continuar servindo a Cristo mesmo que dê tudo errado? Ou você é um cristão conveniente, que você serve a Deus só quando tudo está bem? Pela manhã, eu falei sobre a história do, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Spafford, o autor do hino Sou Feliz com Jesus, que é a versão em português. Em inglês, o título é Vai Tudo Bem com a Minha Alma. E quando ele escreveu essa canção, ele havia perdido 4 filhas em um naufrágio. A sua esposa sobreviveu, ele não estava no navio. A esposa chegou no destino, mandou uma carta, uma correspondência para ele, dizendo, estou em segurança, porém só. As 4 filhas morreram. Quando ele passou de navio no lugar onde o navio com a família dele havia naufragado e as 4 filhas morrido, ele escreveu essa canção. Vai tudo bem com a minha alma, sou feliz com Jesus. Por quê? Porque independente do que a vida tenha me reservado, a minha fé está nele. Eu confio nele. Não é assim que nós cantamos? Eu confio nele. A minha vida é dele, a minha fé está nele, independente do que aconteça. Nós ouvimos, infelizmente, a pregação de um evangelho de que Deus, ele não vai deixar que nenhum mal chegue até a sua casa, ele vai te proteger e nenhum mal vai acontecer. Isso não é verdade. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós teremos tribulações. Agora, o que vai determinar se você vai continuar na fé, se a sua fé realmente é genuína, se você realmente confia em Jesus, como foi cantado aqui. Cantar é fácil, né? A gente canta, meu Salvador, aleluia, que coisa linda, né? Aí vem a luta, aí vem a enfermidade, aí vem a afronta. Será que eu continuo cantando ainda? Confio em Deus, meu Salvador? Ou só confio nele quando tudo vai bem?
Pense nisso. Amém, meus irmãos? Paulo, ao encarar, ao encerrar a mais profunda de suas cartas, a carta que nós lemos aqui aos Romanos, não apenas saúda os irmãos, mas deixa um alerta solene: cuidado com os que causam divisão. Cuidado com os que causam divisão. Ele sabia que o inimigo da igreja é astuto e o diabo usa pessoas. Mas sabia que Deus já determinou o fim de Satanás. Qual será o fim dele? Qual será o fim de Satanás? Está vendo? Vocês não aprenderam. Ele será o quê? Esmagado. Ele será esmagado. Aqui apareceu agora para nós. Ele será vencido. Esse é o fim dele. Ele é o inimigo de nossas almas. Não tem salvação para ele. Ele não vai se arrepender. Ele é obstinado. Ele é realmente obstinado. Ele é o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. O diabo não quer o bem de ninguém. O diabo ele quer matar, roubar e destruir. Para participarmos da vitória sobre Satanás, nós devemos permanecer fiéis até o fim. Precisamos tomar cuidado com a divisão. Como é que está a sua família? Como é que está a sua igreja? Seu pequeno grupo? Seu trabalho? Cuidado com a divisão. O diabo é expert em causar divisão. No versículo 18, mais uma vez, está dito assim: esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, esses que são usados por Satanás para causar divisão, mas apenas a seus próprios interesses. Eles estão servindo os seus próprios interesses. O Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre, os seus interesses. Eles enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Eu vou te provar que isso é verdade e já aconteceu perto de você muitas vezes. Aqui na nossa região, tem um sujeito aí que desenterrava macumba. Lembra disso? E dizia-se pastor. Entrava no rio e tirava lá a macumba dentro do saquinho que foi feita lá, e fazia isso, aquilo, outro, e o escarcel. Se você for lá para Humaitá, você vai ouvir falar muito dele. Esse cara é um bandido, um falso profeta. Eu digo isso na cara dele. Ele é um falso profeta. E talvez alguns de vocês aqui já foram enganados por ele. Porque tem aqui na igreja pessoas que já foram enganadas por ele. Que já deram dinheiro para ele. Assim como dar dinheiro para o macumbeiro fazer uma macumba e um trabalho. Esse cara não é pastor, esse cara é um falso profeta. Ele não ensina a palavra, ele não conhece a palavra, ele engana as pessoas. As pessoas inocentes. Você está nesse grupo dos inocentes? Você se acha inocente? É fácil enganar você? Sim ou não? Pergunte para a pessoa do seu lado, é fácil enganar? Você consegue discernir a verdade da mentira? Você é inocente ou você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus? Eu conheço. Para me enganar na palavra, tem que ser bichão. Porque eu conheço a palavra de Deus. Você pode dizer o mesmo? Amém. Verso 19. Sejam obedientes. O elogio de Paulo certamente não se estende aos que estavam se desviando da verdade. Ele vai elogiar a igreja pela obediência, mas aqueles que eram fiéis, aqueles que eram obedientes. Versículo 19. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam obedientes, quero que sejam sábios quanto ao fazer o bem e permaneçam inocentes de tudo que é mal. O que ele está dizendo aqui? Paulo exorta aos fiéis a continuarem firmes na fé simples, na fé pura, na fé genuína. A palavra inocentes na NVT significa não se deixar iludir facilmente pelos falsos mestres. É como se Paulo houvesse dito assim: vocês necessitam de prudência, ou da prudência das serpentes. Lembra o que Jesus disse? Para poderem separar a verdade transparente, ou seja, a verdade clara, a verdade óbvia, do erro plausível. Ou seja, daquilo que se parece com verdade, que você fica na dúvida, será que é, será que não é? Você precisa ser capaz de separar essas coisas. O diabo, ele pega 3 copos, um de verdade,
outro de mentira e um vazio no meio. Aí ele despeja verdade e mentira tudo junto. Sabe o que vira? Engano. Aí é difícil de separar. Então cuidado, o diabo sabe o que ele está fazendo. E nós devemos também conhecer os seus ardis e lutarmos através da palavra, da verdade, em oração, em jejum, sendo igrejeiro, frequentando a igreja. Porque se você abrir os seus olhos com sinceridade e olhar para o mundo, você vai perceber que o mundo não está indo de bem para melhor, mas de mal para pior. Só eu vejo ou você também vê isso? Muito bem. Foi isso que Paulo disse então aos Coríntios, quando no versículo que nós lemos, ele vai dizer: irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês, como relação ao mal, porque o bebê não tem malícia. Então, em relação ao mal, ao pecado, nós devemos ser como as crianças, não ter a nossa atenção chamada pela malícia, mas com relação ao entendimento, nós devemos ser maduros. O versículo 20, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo está falando isso. Nós devemos ser maduros, nós devemos conhecer, nós devemos ter entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de lágrimas no culto, é isso? É o quê? É a falta de conhecimento. O diabo muitas vezes apela para a sua emoção para poder te enganar. E eu vou falar sobre isso quando eu trazer a mensagem sobre os falsos profetas. Um apelo às suas emoções. Se eu quiser fazer você chorar aqui com as técnicas que eu tenho, não é difícil. Não é difícil. Eu não tenho nada contra pregar com fundo musical. Eu de vez em quando prego com fundo musical. Mas o fundo musical ajuda a gente a levar as pessoas a um estado emocional mais suscetível a receber aquilo que está sendo falado. Ou seja, pode ser uma arma para o bem ou uma arma para o mal. Fazer as pessoas se emocionarem não é difícil. Agora, trazer as pessoas para a verdade, você só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. Tirar as pessoas do erro, você só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Uma criança pequena não tem malícia, ela é pura. Devemos manter o coração puro, mas a mente alerta, ensinada, instruída pela verdade. Terceiro ponto, versículo 20. O diabo causa divisão e desobediência. Versículo 20 diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre seus pés. Por que ele está dizendo isso? Por que ele se refere a Satanás aqui? Porque tudo que está acontecendo de ruim na igreja, no que diz respeito à pregação do evangelho no mundo, naquela época, naquele contexto, e também nessa época, nesse contexto, tem a ver com a ação de Satanás. O diabo não dorme, ele está trabalhando para destruir a igreja, para destruir as famílias, para destruir o povo de Deus. Então o diabo causa divisão e desobediência. Satanás atua por trás da divisão e da rebelião. Já vimos os adjetivos que as escrituras dão a Satanás, lembra? Os adjetivos que não são bons: assassino, ruge como leão, mentiroso, pai da mentira. Então quem tem esses adjetivos, ele com certeza não quer o seu bem, nem o meu. Então nós não devemos subestimá-los. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: Satanás está debaixo dos seus pés, pisa na cabeça dele. Já viu isso? Sapateia. E às vezes eles usam esse versículo fora do contexto. Está dito que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Mas isso não foi feito ainda. Tem muita gente que pisa na cabeça do diabo, que chuta o diabo, que fala do diabo. Aí o diabo, depois de uma semana, pega ele lá fora. Aí você vê o cara arrebentado. Eu não estou fraco, não consigo mais ir na igreja. Você fica falando o que não sabe. Você fica mexendo com o que você não conhece. O diabo é uma autoridade espiritual. Lá em Judas,
no versículo 19, se eu não me engano, só tem um capítulo em Judas, penúltimo livro da Bíblia. Vamos lá? Antes do Apocalipse, esse Judas, ele é irmão de Jesus, não é o Judas que traiu Jesus, tá? Deixa eu ver se eu acho que o versículo, eu acho que é o 17. Judas, capítulo 1, só tem o capítulo 1, né? E o versículo 9. Versículo 9. Diz assim: mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse o quê? Apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel, o arcanjo Miguel, discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Uma referência lá do Antigo Testamento, quando Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Nem o arcanjo Miguel ousou contender ou desferir qualquer palavra contra Satanás. Aí eu vejo gente aí falando que não sabe e não entendendo o que ele está fazendo e trazendo muitas vezes retaliações terríveis para a sua vida. Então nós devemos ensinar, aprender sobre como o diabo age para que sejamos capazes de através da palavra, repreendê-lo, através da autoridade que é no nome de Jesus, afugentá-lo. E não achando que a gente pode fazer alguma coisa, que o diabo é muito mais forte do que qualquer um de nós. Mas nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então não devemos subestimá-lo. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus planos malignos. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, vai dizer que o nosso Deus é o Deus de paz. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. O diabo causa divisão e desobediência, mas nosso Deus traz unidade, Ele traz paz. Amém, meus irmãos? Quantas famílias, quantos testemunhos nós ouvimos de famílias que foram restauradas por Deus e hoje têm paz. Quantos testemunhos ouvimos dos que foram batizados hoje aqui. Hoje ouvimos mais um testemunho, jantando ali, almoçando ali na casa do meu sogro, de uma senhora que se converteu aqui alguns dias atrás, ela dizendo, conversando com o pastor Nírio, eu sou outra pessoa. Eu experimento uma paz que eu nunca experimentei antes. Quem é que pode dar essa paz, meus irmãos? Somente Jesus. O diabo quer destruir, ele quer dividir, ele quer trazer desobediência, mas o nosso Deus é o Deus de paz, Ele traz paz. Deus traz unidade e harmonia para a igreja, para a família e para aqueles que esperam nele. Em breve Deus consumará sua vitória sobre o diabo e todo o mal nesse mundo. Em breve Jesus voltará e Ele vai acabar com tudo que é mal. Nós viveremos em um lugar de paz e harmonia no reino milenar de Cristo. Amém? E para você estar lá, o que você precisa fazer? Crer em Jesus, confiar em Jesus de todo o seu coração. Essa promessa do versículo 20, preste bem atenção nisso. A promessa do versículo 20, que promessa? Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ela é uma referência a Gênesis 3:15. Quando Deus falou com Adão e Eva, dizendo que aquele que nasceria da mulher, que é uma referência a Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar, uma referência à morte de Cristo na cruz, mas ela teria sua cabeça esmagada pelo próprio Filho de Deus. Então João, ou melhor Paulo, não está inventando aqui, ele está usando aquilo que foi dito lá em Gênesis, a promessa que foi feita lá em Gênesis. Devemos, meus irmãos, confiar. O Deus de paz está agindo e o diabo será plenamente derrotado em breve. Quando você olha para o Brasil, quando você olha para o mundo, eu estava vendo um vídeo hoje, são mais de 20 países, talvez bem mais, em que ser cristão é proibido, é perigoso, você pode morrer lá por ser cristão. O país mais perigoso do mundo é a Coreia do Norte para se ser cristão. A gente olha assim e diz, mas parece que o diabo está vencendo. Quero dizer para você, não está. Amém? Ele não está vencendo. Porque nesses lugares que há perseguição e que o povo de Deus não pode ser livre para adorar a Deus, é onde eles mais crescem. Na China, onde há perseguição, os cristãos também. Dizem os estudiosos, missionários, teólogos, que trabalham com missões de maneira mais profunda, que o maior avivamento do mundo está acontecendo nas igrejas subterrâneas da China.
Aí você não sente nada, você não fala um amém, glória a Deus, né? Porque... Amém, igreja? Você entende o que é isso? Se eu dissesse para você, você acabou de ganhar 1 milhão na Mega Sena, você estaria louco na cabeça, sem saber o que fazer. Meu Deus, agora a minha vida mudou. Aí você morre amanhã e 1 milhão fica para a viúva. Ela casa de novo, aí ela vai usar 1 milhão. Você entendeu? Que você se alegra muitas vezes por coisas que são insignificantes, são terrenas. E quando eu digo para você, Deus está no controle. Deus reina. O diabo, ele será derrotado, o diabo será esmagado e o povo de Deus vai triunfar com o Deus Todo-Poderoso. Isso traz alegria ao seu coração? Às vezes eu me preocupo com alguns, falo, Senhor, será que estão entendendo? Deus, tem misericórdia. Como eu falei pela manhã, ou melhor, como eu falei antes, né, tem gente que não entende. E eu sei quando a pessoa não entende. Ela está há 20 anos na igreja, mas ela não entendeu ainda. Aí quando morre, o pastor vai no velório, aí o pastor fica naquela dúvida, será que foi para o céu ou foi para o inferno? Essa é a dúvida do pastor. Senhor, será que foi para o céu ou foi para o inferno? Porque eu não sei, quem sabe é Deus, é Ele que conhece o seu coração. Às vezes eu posso julgar você errado, às vezes você pode me julgar errado. Mas essa é a preocupação do pastor. Porque eu quero ver todos vocês no céu, amém? Eu quero encontrar os meus queridos que já morreram no céu. Vai tudo bem com a sua alma? Você está firme em Jesus? Amém? Independente das aflições dessa vida. Quarto ponto. A unidade glorifica a Deus, versículos 21 a 24. Diz assim, versículo 21, na sequência, ele vai falar aqui dos seus cooperadores, colaboradores. Ele vai citar aqui Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, olha que nome lindo, sugestão para você colocar no seu filho, Sosípatro. E ele continua citando aqui uma série de irmãos, Tércio, que é o escriba que está escrevendo a carta para Paulo, e tantos outros irmãos que estão na mesma causa, lutando pelo evangelho, pela pregação do evangelho, mostrando a unidade da igreja. Sabe o que é que tem abençoado a nossa igreja aqui, irmãos? A unidade. Nós percebemos durante a semana, nos cultos de domingo, nos pequenos grupos, a igreja está cada vez mais unida, amém, irmãos? A igreja está cada vez mais unida, a igreja está aprendendo sobre Jesus. Esse é um lugar para você trazer a sua família e crescer espiritualmente. Aqui você vai aprender sobre o amor de Deus por você. A unidade glorifica a Deus. O diabo odeia a unidade da igreja, porque essa unidade glorifica a Deus. O diabo, ele causa toda bagunça religiosa no mundo, trazendo confusão. Deus não tem nada a ver com religião. Deus, ele nos traz o evangelho, não uma religião. O evangelho é uma mensagem de salvação, não é uma religião. É um estilo de vida, é uma nova forma de viver. A igreja deve ser como um grande coral, muitas vozes, mas uma harmonia completa. Amém? Nós somos diferentes. Tem gente que é gremista, tem gente que é colorado. Cada um com seu time, né? Outros são palmeirenses, como eu. Outros corintianos, Jesus tem misericórdia. Mas nós, apesar, a despeito das diferenças, nós estamos unidos em uma grande orquestra, olhando para Jesus, amém? Amando a Jesus e seguindo a Jesus. E se você não faz parte dessa família ainda, você está convidado. Esse é o espaço mais protegido da face da terra, onde o povo de Deus se reúne. Amém, meus irmãos? Paulo estava acompanhando, e ao escrever, estava acompanhado ao escrever essa carta. Isso mostra a importância de não estarmos sozinhos. Você caminha sozinho? Você caminha sozinho? É um lobo solitário? Quer dizer para você que não é bom estar sozinho. Nós devemos ter amigos, e amigos que vão na mesma direção, amigos da mesma fé, compartilhar a vida, nos conhecermos. A Bíblia vai dizer que é melhor ser 2 do que 1, amém, irmãos? Muito bem, não devemos andar sozinho. Assim como Paulo tinha muitos amigos, cooperadores, auxiliares, nós também vivemos assim como igreja, não ande sozinho. Paulo estava com Timóteo, com Lúcio, com Jason, com Sosípatro, além de Tércio, que era o escriba da carta. Paulo estava na casa de Gaio, hospedado na casa de Gaio.
onde a igreja se reunia. Eles não tinham um prédio assim como nós temos hoje, e como vamos ter um melhor daqui a algum tempo, mas eles se reuniam nas casas. Paulo estava na casa de Gaio. Paulo ainda cita aqui Erasto e o tal de Quarto, que era o nome do sujeito, nome legal também, né? Quarto. Aí você diga assim, você coloca o nome do seu filho de quarto, aí quando você manda ele ir para o quarto, aí fica complicado, né? Imagina, quarto vai para o quarto, né? É, piada horrível, né? Deixa para lá, continua. Cada um desses entendia o seu papel, estavam unidos. E o ponto 5, e final, e termino. A igreja tem o segredo revelado. O que é esse segredo revelado? Versículos 25, 26 e 27. A banda pode vir para cá, por favor. Na sua Bíblia, mais uma vez, versículo 25, 26 e 27, diz assim: toda a glória seja a Deus que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. As boas novas é a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Por que os judeus crucificaram Jesus? Vou perguntar mais uma vez, olhe para mim. Por que os judeus crucificaram Jesus? A resposta é, eles não entenderam quem era Jesus. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. A mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo que ela estava oculta no Antigo Testamento. Apesar dos profetas terem falado, como Isaías 53, que profetizou a morte de Jesus na cruz, 700 anos antes do nascimento do próprio Jesus. E os judeus, eles leem isso até hoje, os judeus incrédulos que não creem em Jesus, e eles não conseguem ver Jesus nessas profecias. Então, eles rejeitaram Jesus. Eles não receberam Jesus como Messias, eles não receberam Jesus como Salvador, mas através do ministério de Jesus, e através do ministério dos apóstolos, o Evangelho foi trazido, foi revelado. A mensagem de Jesus é o Evangelho. Evangelho significa uma boa notícia, ou seja, só vamos valorizar a boa notícia se entendermos a má notícia. A má notícia é, todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E se não houver perdão para os nossos pecados, nós iremos para o inferno no dia da nossa morte. O inferno é real. Ai, pastor, não está na moda falar do inferno. O que adianta não falar do inferno e ir para o inferno? O que adianta não falar do diabo e ter o diabo em casa? Ah, pastor, ficar falando do diabo na igreja. Tem gente que tem o diabo em casa. Então aqui é o lugar para falar. Aqui é o lugar para falar do inferno. O inferno é real. E a única forma de escaparmos de lá é se entendermos essa mensagem que era misteriosa no Antigo Testamento e que foi revelada para nós agora, de que Jesus pagou na cruz o preço dos nossos pecados. E se você crê nele, todos os seus pecados, os mais terríveis que você tenha feito, serão perdoados. Todos, todos. E se você entende isso e crê nele, como está escrito em Efésios, aos Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. A fé é a mão estendida para receber o presente da salvação, que é a graça. Você já é uma pessoa salva? Você já venceu este mundo pela fé em Jesus? Se você partir hoje para a eternidade, eu posso sepultar você amanhã sem problema nenhum, em paz, sabendo que você foi para o céu. Se eu morrer essa noite, acho que o meu sogro me sepultaria, né, sogro? Faria o meu ato fúnebre. Será que ele faria isso em paz, sabendo que eu fui para o céu? Ai, pastor, morte, mas a gente vai morrer um dia, rapaz. A questão é, você está pronto? Você vem na igreja só para se arrupiar? Ou você veio aqui para entender o Evangelho e entregar a sua vida a Jesus? O diabo é real, ele é inimigo da igreja, do povo de Deus. Ele existe, ele quer destruir você. Ele quer levar você para o inferno, onde ele vai passar a eternidade também. E lá não é a casa dele não, tá? Não adianta achar que vai chegar lá e conseguir um lugar legal, não é a casa dele, lá é onde ele vai sofrer também.
O diabo, ele vai ser punido no inferno. O inferno é de Deus, é o lugar onde Deus punirá todos aqueles que rejeitaram o presente da salvação. Em quem você tem confiado? Na religião? No pastor? Nos falsos profetas que tem por aí? A igreja tem o segredo revelado, o evangelho, o santo evangelho. Esse é o segredo, é o evangelho. Era um mistério o fato de que Deus salvaria apenas pela fé. Eles achavam que a salvação seria pelas obras. Mas quem é bom para ser salvo? Ninguém, então tem que ser pela fé. Jesus é o portador dessa mensagem e o consumador do plano. E essa salvação, ao contrário do que pensavam os judeus, era para todos os povos. Não somente para os judeus, mas para todos os povos. Nós somos a igreja e devemos anunciar o evangelho. É por isso que no dia 29 e 30 nós teremos um treinamento aqui de evangelização. Você vai aprender a evangelizar. Conclusão: existe o inimigo real e ele é astuto, mas o Deus de paz já decretou a vitória do seu povo. Amém? Você está do lado da vitória ou do lado da derrota? De que lado você está? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Nenhum, pastor, eu estou no meio. Está no meio é do diabo. Ou é de Deus ou não é. O muro também é do diabo. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem provido unidade ou tem trazido divisão? Você leva a unidade para sua casa, para sua família, ou você leva divisão? Você tem provido unidade ou divisão na igreja? Você está glorificando a Deus com o seu testemunho? Fique em pé, por favor. Você já é uma pessoa realmente convertida? Hoje pela manhã nós batizamos 14 pessoas. O próximo batismo vai ser da Igreja Nova, em nome de Jesus. E nós vamos batizar. Vamos fazer o maior batismo que essa igreja já viu, amém? E nós já temos 3 pessoas nessa lista de batismo, até onde eu sei. E até o dia do próximo batismo nós vamos ter aí um número gigantesco de pessoas para se batizarem. Quem é que é batizado? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que se converteram. Eu ouvi essa mensagem e eu creio. Eu deixo as trevas e eu venho para a luz. Jesus é meu Salvador e Ele tem cuidado de mim. Quem aqui nessa noite que ouviu essa mensagem e quer entregar sua vida a Cristo? Eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu queria desafiar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Agora é a sua hora de ouvir o desafio da palavra que você ouviu e dar um passo em direção ao que você ouviu de Deus. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo? Queria convidar você a vir à frente. Eu quero orar por você. Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. Então você que não levantou a mão, você precisa aceitar Jesus. Aí se eu te convido e você não quer, você está rejeitando. Isso é um problema. Como ter certeza da salvação? É claro, Jesus, Ele nos garante a salvação. Eu creio nele, eu sou salvo. O fato de não ter certeza de para onde você vai depois que você morrer, deveria lhe preocupar. Eu não estou aqui lançando maldição, não sou de fazer isso, tá? Mas eu já preguei. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, esses 20 anos de ministério, mensagens como essa, de apelo, em que no outro dia ou na mesma noite, pessoas que estavam no culto morreram. Eu me lembro de uma experiência lá em Cidrolândia, há muitos anos atrás. Eu preguei em Atos 2. O tema era o poder de morrer por Jesus. E tinha uma senhorinha na igreja que ela era anciã, já bastante idade. E era engraçado quando ela ia na frente lá levar a oferta dela, que ela era toda engraçadinha, sabe? Ela ia lá na frente e colocava a oferta dela no gasofilaço. E todo mundo amava ela na igreja. Naquela noite eu fiz um apelo, lá no Mato Grosso do Sul, Cidrolândia. E muitas pessoas vieram à frente. E ela veio também. Ela era crente, salva. E o tema da mensagem era o poder para morrer por Jesus. Naquela noite ela morreu. No outro dia de manhã me disseram assim: Josias, sabia que a irmã fulana de tal, ela faleceu?
Aí eu falei, meu Deus do céu, olha só. E eu preguei sobre o poder para morrer por Jesus, né? Aí o irmão me disse assim, eu não vou mais nos cultos que você prega não. Você prega, as pessoas morrem, você está doido da cabeça? A questão é, você está preparado para morrer? Pastor, estou preparado para viver, glória a Deus, mas esteja preparado para morrer também. Nós vamos orar, nós vamos concluir. E eu quero que essa mensagem fique martelando no seu coração e na sua mente. Pode apagar as luzes, por favor. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que aconteceu pela manhã, o que aconteceu agora à noite também. Pela tua palavra que não volta vazia. A tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor venceu naquela cruz, o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Então nós, a tua igreja, somos mais do que vencedores. Que todos aqui nessa noite possam sair reflexivos e entregar, Senhor, verdadeiramente a vida ao Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, que nós podemos confiar, que o Senhor vai conduzir